todos. Estamos aqui hoje na casa da Moema. Obrigado por nos receber, Moema. Estamos na companhia da UniOeste e da Web Rádio JPA para fazer uma entrevista e promover o debate sobre a Amazônia e tudo o que tem acontecido ultimamente. A Moema Weiser nascida em Caxias do Sul em 1938, hoje com 81 anos. É educadora social, escritora, socióloga, militante feminista e já escreveu o livro Se Me Deixam Falar. E também foi indicada ao Prêmio Nobel da Paz. Certo? Daí eu passo para ela. Tá. Passo a palavra agora para a Moema. Boa tarde. Eu acabei de falar com o Felipe que, para quem tem a idade que eu tenho, receber gente da idade de vocês com interesse sobre os mesmos assuntos que a gente tem trabalhado durante muitos anos, é uma grande alegria, é uma satisfação e para mim é um motivo de esperança. Porque eu vejo assim, né? Como acontecia com o Galileu Galilei, quando já ele era bem velhinho, perguntavam para ele quantos anos você tem. Ele disse, não sei muito, talvez 8, talvez 12, talvez 15, pensando para frente, né? A gente sabe que é assim, né? A lei da vida, né? Não sei quantos anos eu vou ter, mas eu penso muito em pessoas da idade de vocês, penso muito na minha neta, que está aqui junto comigo, a Juliana, e meus outros netos, né? Vocês vão ser os líderes de aqui alguns poucos anos, né? Os que vão conduzir os destinos desse município nosso, ou quem sabe até no estado, no país. Então é super importante que a gente consiga passar as coisas que a gente conseguiu também já trabalhar, né? E aquilo que vocês já podem perceber a partir do que vocês estão vivendo e aproveitando também tudo aquilo que já foi estudado, trabalhado, pensado e causas pelas quais a gente tem lutado, né? Para vocês seguirem também, né, esse caminho que é na busca de um outro mundo que a gente acredita que é um mundo possível, que é um mundo onde haja lugar para todos e todas, um mundo onde a gente, de uma vez por todas, entenda que nós somos parte de uma comunidade de vida, que os seres humanos, não por serem seres humanos, podem fazer o que querem com os demais, né? Com os animais, com as florestas, com a água. Então, essa visão da comunidade de vida é uma coisa assim que mais do que nunca se tornou importante nesse momento do planeta que nós estamos vivendo. E eu fico assim muito feliz e quero cumprimentar vocês por estarem fazendo uma entrevista e desenvolvendo ações, né, de leitura, de debate sobre esses temas ambientais e ultimamente, particularmente, o tema da Amazônia, porque a gente precisa entender o que está acontecendo, né? Senão a gente pode ficar à mercê do que é dito por outros, às vezes de maneira muito leviana, sem nenhum fundamento científico, sem nenhuma compreensão do que durante milhares e milhares de anos tem sido possível fazer para manter o planeta tal como ele é, né? Um lugar rico em biodiversidade, que é como se mantém a vida. Então tudo isso é bem legal de ver vocês, né? Tanto na universidade como também nas escolas de ensino fundamental e de ensino médio, já estarem trabalhando sobre esses temas que transcendem a geografia, transcendem a matemática, transcendem o português, são temas que estão relacionados com a vida aqui sobre a Terra, né? Obrigado, Moema. Sim, diga, Felipe. A gente estava te ouvindo agora há pouco, né? Agora que nós estamos na sua casa. E eu ainda estou muito surpreso e boquiaberto com toda a sua história, que eu não conhecia ainda, e do Marcelo também. E eu queria que você falasse um pouco sobre tudo que você batalhou na sua vida. Parece que está sendo esquecido hoje em dia. Parece que as pessoas usam o argumento de que essa defesa pelo meio ambiente, defesa pelos povos tradicionais, é uma coisa de hoje em dia.
mas que não é, e que você, por exemplo, batalhou por toda a sua vida, em que inclusive foi exilada por isso. Queria que você comentasse um pouco sobre. Então, muito antes de mim, né? Sim. Muito antes da minha geração, né? Já teve muita gente que estava falando e falando e falando desses assuntos que hoje parece que, por conta dos acontecimentos, está se tornando um conhecimento mais espalhado, se pode falar assim, né? Inclusive por conta também de todos os meios de comunicação que nós temos disponíveis, né? Hoje a gente pode ter em tempo real, né, a notícia do que acontece do outro lado do mundo sem problema nenhum, né? Antigamente era bem mais difícil, né, da gente ter acesso às informações. Mas, por exemplo, eu comecei a trabalhar com populações menos favorecidas, principalmente quando eu fazia parte de uma comunidade religiosa que foi do Rio Grande do Sul trabalhar lá no Nordeste. E lá eu fiquei assim em comunicação direta com muitas pessoas que inclusive eram descendentes diretos de escravos, sabe? Foi uma experiência muito forte. Lá no sul do Maranhão, perto de um lugar que hoje está totalmente cheio de soja e tudo que os gaúchos tomaram conta, perto de Bassa, São Raimundo das Mangabeiras, aí fica meio perto de Imperatriz, né? Havia muita gente que não imaginava de jeito nenhum que podia ter uma casa própria, um lugar próprio, porque como escravos, né, filhos de escravos, né, no inconsciente coletivo deles, ainda estava isso, que não tinham direito a nada, né? Então, a gente tentava muito ajudar a sair da casa de palha, sair e procurar ter um espaço de vida, uma moradia que pudesse ser um pouco mais permanente, que não tivesse muito acesso aos bichinhos, né? Assim, que às vezes causavam tétano e tudo. Eu nunca esqueço, assim, alguns olhavam para a gente assim, tão desconfiados de que não era coisa para eles, né? Inclusive a gente começou a fazer aquele trabalho de plantio de hortas comunitárias, etc. Mas era como se fosse um mundo completamente à parte do que eles podiam ter, além daquele arroz, quando muito feijão, farinha, do dia a dia, né? Então, o que nós fazíamos, eram 9 comunidades que eu coordenava, nós trabalhávamos com outras pessoas, com agrônomos, com outros técnicos também, né? No sentido de promover um pouco assim essas comunidades para conseguirem, né, enquanto população e não só deixando para os latifundiários lá de tomarem conta das terras ainda, né? E principalmente a gente se dedicou bastante à área de saúde e de educação. E nessa área da educação, sobretudo, né, a gente trabalhava com o método de Paulo Freire, que era assim, fazer com que as pessoas, ao aprender a ler e escrever, entendessem, né, o que é que eles estavam vivendo na própria vida, né? E claro, era o tempo da ditadura, foi lá pelos anos 60 e pouco, então o que aconteceu? Que teve gente que, por conta do método de trabalho que a gente empregava, né, que era bem ligado mesmo assim à pedagogia do oprimido de Paulo Freire, que é o nosso grande filósofo educador, né? Eu fui catalogada, não sei como informante internacional de Paulo Freire. E foi por isso que a polícia veio me buscar e que eu tive que escapar, sair do país, né? Mas, assim, é muito duro a gente sair do próprio país sem ser porque a gente quer. Diferente se você pega uma bolsa de estudo e vai para a Inglaterra, para a Austrália ou para o México, não sei aonde, né? É muito difícil quando você tem uma ruptura, né? E é obrigado a sair sem você ter escolhido, né? Mas, como eu sempre falo, né? Qualquer moeda tem duas faces. Então, o exílio foi uma coisa bastante difícil em termos de, bom, o que vai acontecer, como é que a gente vai sobreviver e tudo isso, né? Mas também foi um momento da minha vida em que eu abri os olhos para muita coisa e tive muitas oportunidades. Inclusive foi durante o exílio, quando a gente esteve no México, né, eu e o meu marido Marcelo, que eu estava desempregada, ele tinha trabalho, mas eu também não podia trabalhar. No visto de entrada que eu tive no México, estava escrito que eu não podia trabalhar, que eu tinha que estar lá dependendo economicamente dele, né? Então eu fiz várias coisas assim, mas só
como é que eu vou dizer, coisas que não me comprometessem, né? E entre outras eu fui participar de uma coisa muito excepcional que aconteceu em 75, 1975, quando eu estava no exílio no México com o Marcelo, que foi a primeira Conferência Internacional das Nações Unidas sobre Mulher, Desenvolvimento e Paz. Eu não participei assim, organizando nada, eu fui lá como participante da tribuna paralela. Tinha a conferência dos delegados das Nações Unidas, né, dos países, e tinha essa tribuna que era uma espécie de uma conferência paralela. É nessa que eu fui e eu estava muito em contato com as mulheres exiladas da Bolívia, né, porque o Marcelo, meu marido, tinha vivido 17 anos na Bolívia, apesar de ele ser canadense, né? E aí nós fizemos parte desse comitê de solidariedade com Bolívia e elas me convidaram para eu ir na conferência e eu fui. Lá eu fiquei muito impressionada porque éramos mais ou menos umas 5.000 mulheres, mas praticamente eram todas profissionais quase, né? Advogadas, jornalistas, professoras de universidade, etc. E chegou uma senhora que vinha lá de um acampamento das Minas de Estanho da Bolívia, um lugar super, super pobre, né, difícil de acesso, e ela era a presidenta do Comitê das Donas de Casa das Minas, né, que apoiava a organização dos trabalhadores das minas, que era uma profissão bastante difícil, né, porque eles tinham que entrar no socavão, como se fala. E eu fiquei muito impressionada que uma pessoa como ela, que recém tinha feito o primário, a escola primária, em condições tão difíceis, fosse capaz de comentar o que estava acontecendo no seu país, que era um país que também estava sob a ditadura militar, né? E ela foi comentando, mas analisando a situação das mulheres, principalmente do país. E para mim foi assim, sabe, uma virada de página, porque eu tinha já esse interesse todo de estar continuando a me dedicar, né, ao trabalho com as populações que têm mais dificuldade de acesso, né, aos bens e à informação e tudo. E eu me ofereci para ser tradutora, porque muita gente de outros países vinham entrevistá-la nos intervalos, e eu vi que tinha dificuldade, né, ela falava só espanhol. Aí eu disse para ela, olha, eu falo espanhol, português, francês, inglês, italiano, se você quiser eu posso andar, né, com ela e traduzir. Eu fiz várias traduções e eu sei que foi publicado em vários jornais do exterior, né? Mas fiquei assim, pensando, por que, né? 2 minutos cada intervenção e ela teria tanta coisa para dizer. Então, numa festa que foi até no dia no Dia Nacional da Bolívia, eu perguntei para ela, você não gostaria de dar o seu depoimento para a gente poder divulgar para muito mais gente, né? E foi dali que apareceu a oportunidade da gente fazer esse trabalho, que foi primeiro feito em espanhol, né? E depois foi traduzido em 14 línguas. Foi assim uma coisa muito especial, né? De marinheiro de primeira viagem, como eu digo. Mas tivemos muita sorte, né? E o livro foi publicado em 1976 no México. Aí depois veio para o Brasil em português, mas também foi publicado em sueco, norueguês, dinamarquês, alemão, francês, italiano, grego, japonês, acho que me lembro. E muito assim impressionava de ouvir a história do país, mas como ela tinha sido vivida nessa pessoa. Ela disse, eu nunca pretendi fazer a história da Bolívia, eu conto o que eu sei do meu país, do meu povo, a partir do que eu vivi. Então é um livro que vale a pena ser lido, assim, não sei se algum de vocês já leu. Não? Vale a pena, é uma história bem impressionante. E a partir então desse trabalho que eu fiz, né, muita gente queria saber por que eu escrevi o que a Domitila falou. Eu não era feminista, sabe? Eu era uma educadora popular. E a minha intenção foi que esse livro, do jeito que a gente trabalhou, né, todo o roteiro e a forma como eu construí,
eu queria que o livro se tornasse um instrumento de educação popular mesmo, sabe? E acho que a gente conseguiu bastante, porque foram feitas várias versões também aqui no Brasil, versões populares, foi feito um jornal-livro e o pessoal levou lá para a Amazônia, para vários lugares, né, do país, e foi muito lido nos sindicatos. Então foi uma coisa assim que as pessoas começaram a me procurar porque eu tinha escrito, e isso me levou a entrar direto no movimento feminista, né? Entender bem o que era a proposta, né? Que tinha chegado a se tornar objeto de uma conferência internacional. E eu dediquei o resto da minha vida, até hoje eu estou nessa causa, porque a gente conseguiu muita coisa, a gente tem muitas leis que nos favorecem, mas a gente tem também sempre um movimento daqueles que querem dar para trás, né? E limitar e tirar o que a gente já tem. Isso por um lado. E por outro lado, tem toda uma cultura da opressão da mulher que está longe de ser desfeita, né? Por exemplo, eu me lembro quando foi criada a Delegacia da Mulher, a primeira foi a de São Paulo, e eu estava lá, né? E no discurso de tomada de posse da primeira presidente, né, do Conselho da Mulher, que estava lá na inauguração, ela disse: a gente gostaria muito que não tivesse que acontecer, de ter uma delegacia da mulher, mas por enquanto a gente precisa, né? Mas você vê, aqui em Toledo a gente tem delegacia da mulher, mas a gente está longe de ter uma cultura dos homens, né, e também das mulheres, que realmente entenda que nós somos seres humanos iguais enquanto direitos humanos, respeitando as nossas diferenças, né? Que ninguém pode ser propriedade de ninguém, ninguém pode ser maltratado simplesmente pelo fato de ser mulher, ou de ser criança, ou de ser transgênero. A gente precisa se ver mais como seres humanos íntegros, independente do sexo, de raça, de cor, de formação acadêmica, né? Eu digo de formação acadêmica insistindo, né, nisso porque a Lei Maria da Penha surgiu porque o marido dela quase a matou e ele era um professor universitário, né? Então a gente tem que pensar nisso, que não é o fato de ter passado por uma universidade que por conta própria faz com que os homens sejam mais homens, né, e não machistas, né? E então eu estava comentando aqui, nós temos uma delegacia e a nossa delegada é muito boa, e nós temos também uma juíza que trabalha muito essa questão. E numa mesa redonda da qual eu participei, eu fiquei chocada com o depoimento que ela deu. Ela disse: imagina que esses dias eu chamei um senhor para ele responder por agressão à mulher, e ele disse: mas, madame, eu não sei por que a senhora me chamou. Eu não matei minha mulher, eu só bati nela. Então, você vê como existe uma cultura. Deus. É rir para não chorar, como se diz, né? É uma coisa tão estúpida, mas ela disse isso falado para ela, na frente dela. Então, a gente vê que tem muita coisa para ser feita ainda, né? Muita, muita, muita. E o feminicídio é uma coisa muito triste que ainda está acontecendo na história da humanidade, que a gente precisa combater por todas as formas, né? Mas a questão da violência física, psicológica, etc., é um aspecto, né? Eu trabalhei muito no aspecto assim dos direitos da mulher à educação, direitos da mulher ao trabalho. E eu trabalho, sabe, com salário igual, para trabalho igual, com formação igual, porque quando eu fiz entrevistas lá em São Paulo, geralmente as mulheres, para estar no mesmo nível que um homem numa determinada área, tinha que ter feito 4, 5 cursos a mais do que ele, sabe? Porque é estrutural a questão, não é só uma questão pessoal, entendeu? É a estrutura da sociedade que está assim, né? Então, o direito ao trabalho, o direito à saúde, né? A saúde integral, que inclui, né, essa questão da não violência, e o direito à organização, porque durante muito tempo, inclusive em alguns movimentos, como o movimento sindical, como os partidos políticos, né? E outras organizações, geralmente eram só os homens que participavam, né? As mulheres tinham que apoiar. Até hoje, né? No
os partidos políticos não conseguem que seja igualitária essa questão de encaminhar mulheres e homens, né? Sempre, no final, tem que escolher alguém só porque sim, porque tem que preencher os 30%, né? Então, tudo isso é uma longa caminhada que a gente tem, né?